Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Sultan e a Mucela, juntamente com a Efsun, elas combinaram que de alguma forma elas teriam que tirar o corpo do Yusuf de todo jeito lá da casa do Mehmet. Então aí foi quando elas tomaram a decisão, foram até o Salim, porque elas acreditam que é o mais capacitado para ajudar elas a fazer isso. E ao chegar lá, depois que elas explicaram tudo ao Salim, ele ficou o tempo todo ali em silêncio, como se estivesse colocando dificuldades para fazer isso. Então a Mucela se revolta um pouco e pede a ele que, por favor, que se ele não quiser fazer isso, que não tem problema, ninguém vai ficar com raiva dele ali, mas que ele fale logo se ele vai querer fazer isso, ajudar elas ou não. Ele continua calado, então a Sultan diz a ele que ele vai ter que ajudar, e se ele não ajudar, elas vão fazer do mesmo jeito, ele querendo ou não. O Saleh fica em silêncio e a Mucela continua dizendo a ele que ele ajudando ou não, elas vão fazer da mesma forma, e ele fica meio pensativo, sai um pouco de lado, fica ali olhando para o tempo, depois volta e diz que tá bom, ele faz isso, mas ali só haverá uma condição para que ele possa ajudar. A Sultan balança a cabeça como quem diz para que ele diga o que é que ele está precisando, e a Mucela também fala para ele que ele fale o que é que ele está querendo então em troca. O Saleh então diz para elas que a única condição para que ele faça isso é que a Mucela, não vai participar disso, e caso contrário, ele não vai mover um dedo dele. A Mucela fica um pouco revoltada e diz: pronto, agora era só o que me faltava, e o Saleh diz: então pronto, então nada feito. A Sultan diz a ela que não, que nada disso, que agora ela vá para casa porque ela está ali com o Salim, ela faz isso com ele, que está tudo bem. A Mucela então, depois de pensar, ela diz que está bom, que está tudo bem, ela vai para casa, mas que eles vão ter que prometer para ela, que eles vão ter que ter cuidado e que também em tudo vão manter ela informada. O Saleh responde a ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que ele mesmo fará isso e que agora ela vai para casa porque ele vai se trocar. A Sultan também sai um pouco de lado, comendo os dedos ali, e fica pensativa, e a Mucela chama a atenção dela. Quando ela olha, ela pede que, por favor, que de fato ela não deixe ela sem informações. A Sultan diz que já falou para ela que não se preocupe, que pode deixar que ela fará isso. Então, sem mais o que fazer, a Mucela acaba indo embora. Em outra cena, a Sultan liga para a Efsun e pergunta a ela como que vão as coisas ali no fórum, e a Efsun responde a ela que ainda não começou, que elas estão esperando o julgamento e que está achando algo muito estranho ali, porque até agora o Arda não foi na polícia e ela está muito pensativa sobre isso. A Sultan fica calada e a Efsun diz a ela que com certeza o Arda está tramando alguma coisa. A Sultan responde a ela que sabe que isso é muito perigoso, mas que aconteça o que for, o Mehmet vai continuar sendo o tio dele. A Efsun diz a ela que tomara que seja assim, porque se não for, o Mehmet vai estar ali arruinado. Depois que o Mehmet é chamado para ir direto ali para a sala, ela, percebendo isso, diz que quando for depois, elas conversam sobre isso, vai ter que desligar para ir agora para a audiência. Só que quando ela desliga o telefone, é aí que a Fuliar vai logo se aproximando dela e diz a ela que vai dizer uma coisa a ela de uma vez logo por toda, porque acredita que sabe muito bem que ela, a Efsun, fique com o pai dela, e que sem dúvidas ela, a Efsun, quer muito que tudo isso aconteça. A Efsun fica calada, só olhando para ela, e a Fuliar diz que talvez ela faça tudo isso, que é porque a mãe dela obriga ela a fazer isso, mas que enfim tem uma coisa ali que ela precisa saber. A Efsun fica calada, então a Fuliar diz a ela que o pai dela e ela, a Fuliar, decidiram tentar mais uma vez dar uma outra oportunidade para eles dois. A Efsun fica com a cara de deboche para a Fuliar, e a Fuliar continua dizendo que eles dois vão se dar uma chance justamente por causa dos bebês. A Efsun continua com cara de deboche para a Fuliar, e a Fuliar dizendo a ela que eles vão se dar mais uma chance por causa dos bebês, os irmãos dela, e que vai pedir a ela que a partir de agora ela tenha muito cuidado tanto com o que ela faz ou com o que ela fala, e pergunta se ela entendeu. A Efsun começa com os deboches dela, dizendo a Fuliar que entende tudo o que ela está dizendo e que acredita que isso é o instinto materno que está dentro dela ali gritando, e que também é os hormônios que está mexendo com a mente dela. Ela continua dizendo a Fuliar que acredita que ela, a Fuliar, está fazendo de tudo ali para tentar proteger eles, os filhos, mas que o pai dela não está correndo atrás de amor de nenhum tipo de mulher ou coisa desse tipo.
Efsun continua dizendo que acredita que o pai dela não está feliz e que ela pode acreditar que ela consegue sentir tudo isso e que mesmo rodeada de toda aquela gente, de toda essa grana e todos esses dólares, ela consegue sentir que o pai dela não está feliz lá naquela mansão. A Folia é a vez dela agora de ficar calada só ouvindo tudo o que Efsun tem para dizer, e Efsun continua dizendo a ela que ela quer saber de uma coisa. O pai dela foi lá no bairro e conseguiu ficar ali esperando 3 horas pelo um café, porque todo homem, tudo que ele precisa é apenas de um pouco de paz e uma vida confortável. A Efsun continua dizendo que tudo que o pai dela precisa é de uma vida tranquila, uma vida confortável, e que inclusive nesse dia, quando ele foi lá e esperou 3 horas por um café, até nesse mesmo dia ele não foi para o trabalho, e pede a ela que por favor que ela reflita que tudo que ele está precisando é de paz e tranquilidade. A Folia fica muito pensativa com todas as palavras que ela, Efsun, está dizendo. Depois Efsun pede a ela que por favor que ela também não esqueça que ele, o Mehmet, é seu pai, e que por mais que seja o pai dos filhos dela, antes ele também é o pai dela, e pede que por favor que ela reflita em tudo isso, tá bom? Folia fica sem palavras e ela pede que por favor que ela ande rápido e que elas entrem agora mesmo lá na audiência. Depois ela sai e deixa a Folia sem nenhuma palavra para falar naquele momento. Já lá dentro do julgamento, logo depois que tanto o Mehmet quanto o Arda deram ali os seus depoimentos, agora o juiz pede que a Mug se aproxime, e quando ela se aproxima, ele diz a ela que ambos ali, ela conseguiu perceber que tanto o Mehmet quanto o irmão dela, o Arda, estão ali querendo a todo custo a guarda da mãe dela, e pergunta a ela o que ela acha logo depois de tudo que ela acabou de ouvir. A Mug fica um pouco calada ali, sem saber o que responder, e ele continua perguntando a ela o que é que ela tem a falar sobre isso e se também ela quer essa custódia. A Mug, logo depois de pensar bastante, ela olha um pouco para o Arda, depois olha também para o Mehmet. Então ela olha para o juiz e diz que ela não quer essa guarda, mas acredita que a melhor pessoa para ficar com a guarda da mãe dela é o tio dela, o Mehmet. O Arda fica revoltado com o que ela acabou de dizer ali, se levanta, dá uma sapecada na mesa e grita perguntando o que é que ela está falando. Do outro lado, a Efsun pede para que ele faça silêncio, e o advogado dele pede que por favor que ele se acalme e se sente. Então o juiz, por sua vez, vê que os ânimos ali estão um pouco alterados, então ele diz que, tendo ali em vista o depoimento da Mug, ele prefere adiar esse julgamento para o dia 28 de junho. A Mug olha para o Mehmet, que sorri para ela também, e depois ela também olha para o Ardan, que está revoltado contra ela, e o juiz diz que a partir de agora a audiência está encerrada. Logo depois o Arda se levanta revoltado para ir embora, passa próximo ao Mehmet, lhe encara, o Mehmet fica na dele ali, né? E quando é depois, a Mug se aproxima do Mehmet, lhe abraça, e o Ateş diz a ele que o depoimento que a Mug deu a favor dele do Mehmet vai ajudar muito. Ele fica olhando para a Mug e o Ateş diz a ele que o julgamento vai sair na próxima audiência e que sem dúvidas vão dar a ele essa custódia. O Mehmet agradece a ela pelo que ela fez por ele, e ela diz que não pode apagar o que a mãe dela fez, mas que ela está disposta a fazer o que for para ajudar ele. Depois ele dá um tequinho nela e lhe agradece por tudo mais uma vez. Só que o negócio é quando o Mehmet vai saindo com todos eles ali para ir embora, o Ardan chega perto dele e pergunta o que foi que aconteceu, porque ele sabia que ia perder. Então foi aí que ele teve a brilhante ideia de usar a Mug. Mehmet fica calado e o Ardan continua dizendo que ele se aproveitou da irmã dele e da inocência dela. O Mehmet fica todo o tempo ali calado, só deixando ele falar bem à vontade, e o Ardan continua dizendo ao Mehmet que ele pode ficar tranquilo, que todos ali vão saber quem é ele de verdade. O Mehmet então encara ele e diz ao Arda que ele, o Arda, era uma pessoa jovem, que até agora ele, o Mehmet, ficou calado por causa disso. Só que a partir de agora ele, o Mehmet, não é mais seu tio, e que a partir desse momento ele vai ver outro Mehmet Emir. O Arda responde a ele que promete para ele que vai fazer ele pagar muito caro por tudo isso. O Mehmet tenta até se aproximar dele ali para lhe encarar de verdade. O Ateş coloca a mão e pede que por favor que ele fique tranquilo, mas o Mehmet diz a ele que ele pode fazer o que ele quiser.
O Arda diz a ele que todos os segredos que ele e o Mehmet têm ali, na hora certa todo mundo vai saber e que isso ali é apenas uma questão de tempo. Só que como a Efsu não sabe do que ele está se referindo, então ela arregala os olhos dela ali e fica pensativa sem saber o que ele, o Arda, vai entregar para todo mundo como ele está dizendo que vai fazer. O Mehmet, então, mais uma vez, para finalizar, ele diz que ele pode fazer o que ele quiser, que ele estará ali esperando, preparado. É isso aí, pessoal. Como eu disse a vocês, todos os dias temos vídeos novos do que vai ainda acontecer na sua novela preferida, Essa Vida é Minha. Então não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá aí em Essa é Minha Vida. Agradecemos a participação de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.